Olá pessoal, namastê. O motivo de eu resolver gravar esse vídeo foi para talvez dividir aqui um pouco das ideias que eu tenho a respeito de um assunto que tem se tornado bastante recorrente. Só hoje eu acho que eu conversei sobre esse assunto com 3 pessoas diferentes, e então eu achei que pode ser de um significado maior se eu expandir um pouco essas ideias e compartilhar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto que eu acho bastante importante, que é de novo, né, como lidar com determinadas características nossas que estão na nossa sombra, né, características que estão na sombra pelo simples fato de que estão na escuridão, né, de que estão em lugares que não são visitados, lugares que são esquecidos, lugares que a gente às vezes faz questão de deixar escuro para não ver, porque esses aspectos doem, né? É difícil pra gente a gente entrar em contato com o nosso medo, com a nossa ansiedade, com a nossa insegurança ou a nossa dor. De alguma forma a gente foi educado pelos valores vigentes na sociedade, por modelagem, né? Ou seja, para a gente olhar, né, para fora e perceber o que é valorizado nas outras pessoas. A gente foi aprendendo a ser segmentado, a gente foi aprendendo a ser dividido, a gente foi aprendendo a ser separado. Então, existem partes minhas que são valorizadas e partes minhas que são colocadas de escanteio. É, e o que acontece muitas vezes é que, principalmente pessoas que têm aí um pouco mais de caminho, né, talvez numa busca por um desenvolvimento pessoal, talvez uma busca até pela questão da espiritualidade, pessoas que estão se trabalhando um pouco nesse sentido e que já se depararam com a grande responsabilidade que é a gente criar a nossa própria realidade. Muitas vezes essas pessoas elas se deparam com esse lado negro, esse lado escuro, e a primeira reação que a gente tem é de evitação, né? Eu não quero sentir medo, eu não quero me sentir insegura, eu não quero me sentir ansiosa, porque eu sei que a gente cria a nossa realidade, e se eu me confronto com esses sentimentos, com esses pensamentos, é como se isso fosse o ponto de partida para uma realidade que eu não quero experimentar. Eu quero estar distante dessa realidade. Eu quero criar uma realidade absolutamente oposta a isso. Então eu vou tentar me esforçar para me sentir de uma forma diferente. Eu vou me esforçar para pensar coisas diferentes. E é aí que grande parte do problema acontece, porque de fato a gente não tem como não pensar uma coisa que a gente já está pensando, a gente não tem como não sentir uma coisa que a gente já está sentindo. Quando a gente pensa em lei da atração, a gente pensa que a nossa realidade é feita a partir das nossas escolhas, e quando a gente pensa na palavra escolha, a gente pensa na questão de uma escolha consciente, de uma escolha em que a gente se vê diante de uma bifurcação e a gente olha para a direita, a gente olha para a esquerda e a gente escolhe em qual direção seguir. Mas muitas vezes as escolhas elas já foram feitas anteriormente. A escolha ela não é feita só quando você chega na bifurcação e olha para a direita e para a esquerda. Você só está nessa bifurcação porque a escolha já foi feita. Quando você está em uma posição, em um momento da sua vida e você se confronta com o seu sentimento de medo, você já escolheu o medo. O medo, ele saltou aos seus olhos. Quando você entra em contato com o seu sentimento de insegurança, você já escolheu a insegurança. Talvez de modo inconsciente, porque se você está pensando em alguma coisa, a escolha já foi feita. A questão é como lidar com isso, porque grande parte do caminho que eu sigo, e não só na minha vida pessoal, mas também com as pessoas que eu tenho o privilégio e a oportunidade de poder acompanhar, eu não acredito em a gente ser segmentado. Eu não acredito em a gente ser pela metade, eu acredito em sermos inteiros. E eu acredito, colocando aí de uma forma talvez coloquial, vai, que o universo quer que a gente seja inteiro. O universo, ele não é só criador, ele também tem os buracos negros, né? O universo, ele não é só expansão, ele também vai ser contração em alguns momentos. O universo, ele é o yin e o yang, né? Ele é o lado positivo e o lado negativo. Antes mesmo de ter essa definição do que é positivo, do que é negativo. O universo, ele é um todo.
Um todo feito de muitas partes que se complementam, se vinculam, somam umas às outras. E assim na Terra como no céu, nós somos assim. Nós também somos um todo. Um todo que em algum momento da nossa condição humana, nesse tempo e espaço, foi definido como luz e sombra, foi definido como algo que a gente teria que mostrar para ser valorizado, compreendido e aceito e reconhecido e amado pelo outro, e algo que a gente teria que esconder. Mas na verdade, esses algos todos, eles são só circunstanciais. Eles mudam de acordo com o tempo e com o espaço. Determinados alimentos que são consumidos numa cultura são recriminados em outra. Então, da mesma forma como nós enxergamos os chineses e a gente fala do hábito dos chineses comerem carne, é a mesma visão que o indiano tem a respeito do hábito de quem come carne comer uma vaca. A cultura, ela prega muito o que deve ser valorizado e o que deve ser escondido. E a gente, submetido a essa cultura, a gente sai fazendo essa segmentação sem nem ao menos se questionar se essa segmentação nos faz felizes ou não. Eu não vou entrar aqui no âmago da questão dos valores morais, das leis, dos bons costumes, eu não vou entrar nesse campo. Eu tô aqui falando de situações em que a gente se confronta com o nosso próprio medo e a gente assume uma máscara de fortaleza. Quando a gente sabe que o que está motivando a gente vestir essa máscara de força é o medo. A gente tenta não sentir o que a gente está sentindo e nessa tentativa a gente fica que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo, vibrando o medo, vibrando a insegurança. E a minha proposta aqui é: nos tornemos inteiros. Não é pelo fato de você olhar para o seu medo que você vai se tornar o seu medo. O seu medo, ele é uma parte sua, ele é uma emoção. O fato de você olhar para o seu medo permite apenas que você se aproprie de mais uma parte de quem você é. Quando você olha para a sua insegurança, você se torna mais inteiro. E só quando a gente está inteiro, quando a gente se apropria daquilo que é nosso, a gente pode escolher aquilo que a gente não quer mais ser. É só quando a gente se reconhece como possuidor de todas as nossas partes, é que a gente pode decidir quais delas a gente abandona. A gente não tem como abandonar algo que não nos pertence. Então, primeiro, aproprie-se do seu medo. Perceba que você sente medo. E agradeça até pelo seu medo, porque além do medo te dar uma ótima oportunidade de confronto com as suas fragilidades, se você não soubesse o que é medo, você não saberia o que é se sentir seguro. Porque sim, nós vivemos na realidade tridimensional marcada pelos contrastes. A gente não tem como se sentir seguro sem conhecer antes a insegurança. Então, o seu medo é o que te possibilita escolher se sentir seguro. Se você não entra em contato com o seu medo, um falso senso de segurança é experimentado, mas não é verdadeiro. Mais do que nunca, são tempos de nos tornarmos inteiros. Então, eu espero que esse vídeo tenha somado de alguma forma nesse processo maravilhoso de aceitar positivamente todos os lados, até aqueles que nos são sentidos como negativos em um primeiro momento. Eu agradeço demais a atenção de todo mundo. Namastê, um beijo grande e até a próxima.